Está começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimet. Eu sou Maurício Oliveira, estou aqui do lado do meu amigo, sócio-diretor da Ambimet, Edivando Caetano. Tudo bem, Edivando? Como estão as coisas? E aí, Maurício, tudo bem? Vamos lá para mais um, né? Hoje um podcast especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre poluição hídrica, mas tem um convidado que a gente trouxe aqui para desmistificar, né, e para clarificar aí esse assunto. Ele que é o pai das Marias, né? Isso. A gente ficou sabendo aqui, pai da Maria Eduarda, Maria Luísa, ele que é engenheiro civil, professor da Universidade Federal de Alagoas. A gente descobriu também que é jogador de xadrez, youtuber, essas Torcedor do CSA. Essas coisas todas aqui. Nós estamos com o Dr. Eduardo Lucena. Bem-vindo, professor. Que bom que você está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao podcast da Ambimet. E olha só, já vou emendar aqui, viu? Que aí já faz as considerações. Que hoje o tema é poluição das águas, né? É extremamente importante a gente pensar em como resolver o problema definitivamente, né? Então, bom dia, professor. Que bom que você está aqui com a gente. Agradeço pelo convite, bom dia a vocês. Parabenizo também pela iniciativa da Ambimet de trazer esses temas tão importantes, né? Acho que faz parte aí de um trabalho até de educação ambiental, conscientização e digo mais, sensibilização, para a gente discutir esses temas relacionados ao meio ambiente, né? Então, é extremamente importante. Então, para começar bem, né? Antes da gente começar aqui a fazer as nossas perguntas, me diga quem é Eduardo Lucena. Diga aí para a gente, professor. Bom, Eduardo Lucena é um alagoano que retorna a casa. Eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Alagoas. Após a minha conclusão de graduação, eu fiz mestrado e doutorado na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e aí tive a oportunidade de fazer o concurso e retornar à minha querida UFAL, onde estou hoje atualmente como coordenador, inclusive, do programa de pós-graduação de recursos hídricos e saneamento. É só... Edivando, a gente tá com um cara top aqui para ajudar a gente a falar desse tema. Muito bom, muito bom. Professor, obrigado, viu, por ter aceito o convite. E não tinha pessoa melhor para trazer esse tema, trazer sua experiência vasta aí de vários anos. E um tema muito importante para a vida moderna, né? Essa vida das grandes cidades, sobretudo, e a gente precisa estar discutindo isso, e o papo vai ser muito bom hoje. Muito bem. Primeira pergunta, quer começar, Edivando? Professor, eu tenho uma pergunta para a gente já iniciar de uma forma assim, mais abrangente. Eu queria entender como é que o ambiente natural ele mantém a qualidade dos recursos hídricos. Essa é uma pergunta extremamente importante, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: meio ambiente. A gente tem que pensar nos componentes ambientais. Quais são os componentes ambientais? O meio ambiente ele é dividido em três principais meios: o meio físico, composto pela água, ar, solo; o meio biótico, fauna e flora; e o meio socioeconômico, né? Toda a nossa economia, a nossa sociedade, como se organiza, enfim. Então, o nosso meio ele vive em equilíbrio, né? Então, a gente tem a possibilidade de absorver os impactos ambientais das ações antrópicas que nós, seres humanos, nós realizamos. Porém, essa capacidade ela tem um limite, existe uma limitação. Perfeito. Então, se você utilizar além do que ela consegue se recompor, o meio ambiente vai ter impactos negativos. Perfeito. Então, esse é um aspecto importante. É muito interessante, né, professor, isso, porque a gente, usando o exemplo da própria matéria orgânica, né, que o grande vilão hoje do esgoto doméstico lançado nos recursos hídricos, e é isso que o senhor traz. A partir do momento que as pessoas começam a lançar matéria orgânica nos recursos hídricos, o próprio recurso ele tem essa capacidade de absorver aquilo ali até um certo ponto, né? O senhor poderia detalhar melhor como é que essa matéria orgânica, ela como é que acontece essa decomposição da matéria orgânica nos recursos hídricos, né? Sim. Então, inicialmente para você degradar a matéria orgânica, você precisa oxidá-la. Então, você tem que ter o oxigênio disponível. E os corpos hídricos, os rios, riachos, lagos, enfim, ele possui oxigênio dissolvido na sua estrutura, né? Então, ao receber aquela quantidade de matéria orgânica ali de um esgoto ou de um efluente industrial, etc., ele vai utilizar aquele oxigênio dissolvido para oxidar e mineralizar a matéria orgânica. Porém, se você tem um excesso, um acúmulo, né? Então você tem um impacto cumulativo, é aquele impacto que se acumula no tempo e no espaço.
você vai ter uma redução desse oxigênio dissolvido e aí você vai ter um desequilíbrio na fauna e flora aquática daquele meio que está recebendo. E aí, consequentemente, você vai ter mais mortes, né? Mortandade de peixes, das espécies que estão ali. E esses daí vão virar mais matéria orgânica que vão consumir mais ainda o oxigênio dissolvido presente nos rios. Então quer dizer que quanto mais sujeira no rio, pior fica, porque o próprio rio vai produzir mais sujeira ainda. Exatamente. É isso mesmo? Os seres que vivem ali, né, vão virar matéria orgânica que vão consumir mais oxigênio dissolvido. Ô professor, eu estava refletindo recentemente sobre isso. A questão do oxigênio dissolvido nas águas, ela é tão crítica porque existe pouco oxigênio dissolvido na água no ambiente natural em relação à atmosfera, por exemplo. A gente tem na atmosfera 20 a 21% de oxigênio, né, na composição da atmosfera. Sendo que no recurso hídrico, professor, me corrija se eu estiver errado, acho que em torno de 8 miligramas por litro ali é que nós temos no ambiente natural. Isso equivale a 0,00008%. Então, é muito sensível o recurso hídrico à deposição da matéria orgânica. E assim, posso até fazer uma comparação, assim, mal comparando, se você quiser fazer um processo de empatia com aquela vida, com aquela biodiversidade, né? Imagine que você mora na sua rua e que um despejo de matéria orgânica ali iria consumir o oxigênio ali do seu bairro, da sua rua, e você ia morrer asfixiado. É isso que acontece com a fauna aquática, né? Então, os peixes, eles literalmente morrem asfixiados. Professor, isso acontece em questão de minutos, né? Dependendo. E matéria orgânica, a gente fica com essa coisa na cabeça de que é só sujeira, é só esgoto doméstico, mas vejam só. A gente tem um exemplo, enfim, nessa nossa vida, de despejo de açúcar, sacarose, da usina, num corpo hídrico. Aí parece uma coisa boa, né? Porque, açúcar é doce, vai deixar o rio ali mais adocicado. Cara, isso é muito perigoso. Aquilo é matéria orgânica do mesmo jeito. Os organismos, a microbiota ali vai consumir aquela matéria orgânica e vai consumir o oxigênio, e os peixes, eles acabam morrendo também. A vida toda ali, porque se não tem oxigênio, não tem vida que consome oxigênio, né, professor? Isso, exatamente. É muito importante a gente pensar o seguinte: no ambiente aquático, ele está em equilíbrio, porque nós temos lá as espécies. Por exemplo, nós temos as algas, né? Os fitoplânctons, e aí nós temos os zooplânctons que vivem ali próximo daquelas algas. E aí o que acontece? Nós temos toda uma cadeia de consumo, né? Os peixes consomem os zooplânctons e aí vivem em equilíbrio. E se você lança um esgoto, por exemplo, porque ele é rico em matéria orgânica e nutrientes como nitrogênio, fósforo, e esses nutrientes fazem com que essas algas se cresçam, né, excessivamente. E aí, se há um desequilíbrio, eu não vou ter mais como a quantidade de peixe suficiente, vamos dizer assim, né, para consumir aquela quantidade que cresceu, e aí, consequentemente, eu vou ter um desequilíbrio na fotossíntese. E é através da fotossíntese que eu consigo promover a devolução do oxigênio dissolvido ali presente naquele meio. Perfeito. Então você causa esse desequilíbrio, e aí você tem um outro fenômeno que é o fenômeno da eutrofização, que é dado pelo lançamento dessa grande carga de matéria orgânica. Como é esse negócio aí? É de comer isso aí? Peraí, professor, como é que é o nome? Repete aqui para nós, olha lá. Os rios, os corpos hídricos, eles têm uma capacidade de autodepurar. Né? Então, quando você lança matéria orgânica em excesso, ele não consegue mais depurar. E aí começa a crescer muitas algas. E esse fenômeno é conhecido como eutrofização. Ok, um excesso já deveria ter algumas algas ali. Sim. No entanto, o depósito de matéria orgânica, ou seja, de sujeira, faz com que mais algas cresçam de forma desordenada. É isso mesmo? Exatamente. E aí você tem uma barreira que impede a penetração da luz solar, e aí não vai ocorrer mais a fotossíntese que acontecia lá embaixo, né? Então, você tem o quê? Mais um decaimento da quantidade de oxigênio dissolvido ali presente. Vai virar mais matéria orgânica que vai precisar mais do oxigênio dissolvido ali presente para oxidá-la. Um leigo falando, né? Assim, como eu vivo dizendo aqui nos podcasts da Ambimet, como administrador, eu não entendo muito disso não, mas olha só, desmistificando a poluição hídrica, então quer dizer que não é só o problema da gente jogar os nossos materiais nos rios e aí ele fica feio, né? Ele fica cheio da poluição visível ali, mas
mas também o problema de afetar a própria vida marinha, a própria vida que estava ali, fauna e flora. Então isso quer dizer que não é só o que a gente está vendo, né, professor? Assim, tem vida ali naqueles rios e a gente também precisa proteger isso, né? Exatamente. Eu acho que tem uma questão muito importante, que é um conceito que às vezes ele é usado de forma equivocada, que é o conceito de contaminação e poluição. Poluição é qualquer forma de você lançar um material no corpo hídrico, né? A contaminação é além. É quando você tem lá micro-organismos que podem transmitir doenças, patógenos, material radioativo e etc. Então, se você lança o esgoto tem coliformes. Então, você tem os patógenos que transmitem doenças, né? É diferente, vamos fazer uma análise assim, bem simplificada. Vamos supor que essas garrafas PET, né, limpas, vão para um rio. Então, vamos fazer assim, é uma poluição. Mas não necessariamente está contaminado. Mas se tiver a intrusão de algum elemento que pode transmitir doença e risco à saúde humana, né, aí eu tenho uma contaminação. Muito bem, o podcast da Ambimed trazendo informação aqui pra gente. Perfeito, professor, muito obrigado, maravilha. Eu tenho outra dúvida, professor, também, a gente queria entender como é que se dá a poluição nos corpos hídricos, né? E queria que o senhor traçasse também esse conceito de bacia hidrográfica, né? O que é isso? É uma bacia, né, Maurício? É uma bacia daquela... A gente usa no quintal, não? Como e como é que isso se dá, essa poluição aí, pela ação do homem, nessa bacia hidrográfica e nos corpos hídricos? Tá. Essa pergunta é bem interessante, né? Porque eu vou tentar puxar um pouco lá de trás, tá? Então, o que acontece? Nós, seres humanos, lá na época que a gente ainda era nômade, né? A gente procurava os lugares próximos dos rios. Por quê? Porque eram os lugares que tinham água para o seu consumo, né? E áreas mais férteis, onde eles tiravam o seu alimento, né? Porque eles colhiam. Depois a gente começou a passar por um momento mais de sedentarismo, né? Onde aí começou a agricultura e as margens dos rios começaram a ser ocupadas e devastadas. Então isso daí já começou a vir, né, a sentir um pouco as questões dos impactos ambientais pela ocupação de nós seres humanos, tá? Então, desde os primórdios a gente precisa ocupar essas áreas para poder conseguir movimentar a nossa economia. Bom, e aí o que acontece? A população cresceu, as cidades cresceram, teve um uso e ocupação desordenada do solo. Principalmente na margem dos rios? Principalmente nas margens dos rios. E aí traz esses impactos que nós estamos sentindo hoje, né? Nós temos vários rios que nós não temos nem nascente mais, não existe mais nascente. As nascentes morreram, certo? Então, isso altera o ciclo hidrológico da bacia hidrográfica, que é uma área onde, vamos dizer assim, onde acontece a precipitação e há o escoamento, né, dessa região, que segundo a Lei 9433 de 97, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, é a área que a gente deve considerar comunidade gestora, tá? Para a gente pensar no planejamento territorial. Perfeito. Então é muito importante que a gente conheça as nossas bacias hidrográficas para pensar no planejamento de uso e ocupação, para a gente não ter mais uma ocupação desordenada, né? Professor, e sem medo de errar, eu acredito que toda grande cidade brasileira existe esse canal de esgoto passando no meio dela, né? A gente está falando aqui de Maceió, a gente sabe o nosso problema aqui, daqui a pouco a gente vai entrar nele, inclusive, e isso vem muito disso que o senhor está trazendo aí, que é o quê? A população, ela se alocou inicialmente próximo aos rios, ao recurso superficial ali, que está fácil para você retirar, e depois, com a atividade humana desordenada e sem planejamento nenhum, foi poluindo. E aquilo que era para ser um recurso de vida virou um canal de esgoto a céu aberto. A gente, se for para Recife, se for para Aracaju, São Paulo, Maceió, enfim, todas têm esse esgoto aí a céu aberto, né, professor? Isso se dá mesmo em função dessas atividades, dessa falta de planejamento? É isso mesmo que acontece? É isso mesmo. Acho que é importante também a gente destacar outro conceito importante, né? Que assim, como é que se dá então a poluição desses corpos hídricos, né? Nós temos a bacia hidrográfica, que tem o seu rio principal e os seus afluentes, que contribuem para ele, né? Okay. E aí o que acontece? Nós temos uma forma de poluição chamada poluição difusa. O que é a poluição difusa? É a poluição oriunda, por exemplo, da lavagem da atmosfera pela chuva. Quando cai a chuva, escoa pelo solo. E aí nós temos lá uma fossa ou um depósito irregular de lixo. E tudo isso é varrido pela chuva para onde? Para o canal dos rios, para os rios. E essa fonte de poluição difusa ela é muito difícil de você quantificar e entender de onde ela vem. É diferente de uma fonte pontual.
né? Onde você tem um ponto de lançamento e aí você consegue monitorar, controlar a vazão e etc, para poder conseguir fazer com que o rio consiga depurar aquela matéria orgânica, né? Perfeito, professor. Me parece que o problema da vazão, aí o senhor falou de vazão aí e me veio aqui, é uma questão importante também, né? Porque no ambiente natural, com a cobertura vegetal natural, o que é que acontece? A chuva, ela cai e parte da água escoa superficialmente e parte infiltra, que é muito importante essa infiltração para o equilíbrio todo, né? Porque aí você vai para o lençol freático, enfim, e todo o ciclo das águas. Mas a partir do momento que o homem ele impermeabiliza com a construção de estradas, das cidades, de indústrias, enfim, da atividade humana toda, a gente perde isso e essa água superficial ela escoa e vai com toda a vazão sem infiltração, se não tiver um planejamento bem feito, e aquilo ali vai para o canal também. Isso é algo muito importante também, né? Exatamente. Isso daí é a influência no ciclo hidrológico, né? Que é chove, infiltra, escoa e evapora, né? Também tem a questão, se você tem, por exemplo, muitas árvores, vegetação, tem a evapotranspiração, né? Que você leva para a atmosfera a água que caiu também, né? Então, se você tem a supressão dessa vegetação, a retirada dela, a impermeabilização do solo com pavimentação, você reduz a infiltração, reduz a evapotranspiração, e para onde vai? Você vai aumentar o aporte hídrico dos rios. E aí temos vários problemas que a gente sabe quando acontece a chuva, né? Transbordamento da calha de rio, como a população ocupa as margens, às vezes ocupa até o leito maior do rio, né? Que é o leito natural dele. Então acontece problemas de perdas econômicas, até de mortes, né? Perfeito. Professor, então isso quer dizer que a gente tem essa forma de poluição, que o senhor chamou de poluição difusa, né, que vem por meio das chuvas. Mas eu imagino também, e aí eu acho que um assunto complementar, que eu acho que vale citar aqui, é os próprios dejetos humanos. Eu não sei nem se é assim que chama, viu? Mas é assim, quando a gente dá descarga, quando a gente lava a mão na pia, essa água vai para algum lugar. Né? A gente sabe que a gente tem ali um caminho dessa água e mais cedo ou mais tarde isso vai até os corpos hídricos, como rios e o oceano. Então, assim, essa ação humana, né? Como é que a gente consegue diminuir um pouco essa ação humana dos nossos dejetos? O saneamento básico é realmente a saída? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Acho que é um ponto que a gente precisa levar em consideração alguns aspectos, né? O saneamento básico. Só para conceituar o saneamento básico, nós temos uma Lei Federal 11.445, 2007, que é a nossa Política Nacional de Saneamento Básico. Ela divide o saneamento básico em 4 principais eixos, porque às vezes as pessoas acham que o saneamento básico é só o esgoto, né? Sim. Então, o saneamento básico ele é composto pelo esgotamento sanitário, pelo abastecimento de água, manejo de águas pluviais, a drenagem das chuvas e resíduo sólido. Então a gente tem que integrar esses 4 eixos. Eles trabalham de forma integrada, tá? Então o primeiro aspecto para a gente evitar que a poluição chegue lá nos recursos hídricos, a gente tem que ter um bom planejamento. Então tem que pensar nas ações de saneamento básico, ações técnicas de engenharia. Mas em paralelo tem outro aspecto que é relevantíssimo, que é a educação ambiental. Então não adianta você ter uma cidade bem planejada com coleta, transporte, tratamento e destinação final do esgoto, se você tem uma população em que não faz a disposição do seu lixo de forma adequada. Perfeito. Né? Então isso tem que ser integrado, porque cada um desses eixos que eu falei, se você consome água, a gente consome em torno de 100 a 200 litros de água por dia, cada habitante. 80% disso vira esgoto. Perfeito, né? Porque de alguma forma a água, né, vai pelo ralo. Exatamente. Né? A gente imagina que vai para algum lugar. Exatamente. E para ter uma ideia, cada um de nós geramos em torno de 800 gramas a 1 quilo de resíduo de lixo por dia. Então imagina aí. É muita coisa. Se a gente for pensar em Maceió, população de 1 milhão de habitantes, mais ou menos, por dia 1 milhão, 1 tonelada, né? 1 milhão, não, 1.000 toneladas de lixo por dia. Só Maceió. E aí, professor, nessa pandemia, há estudos do aumento da produção de lixo doméstico, né? Se você fazer uma conta rápida, quando você está um final de semana em casa com toda a sua família, olha para a quantidade de resíduo, né, que você faz, que você gera ali, e isso é muito importante. Mas esse papel do saneamento é fundamental, né, para a solução do problema? Sim. Obedecer às políticas e planos, revisá-los.
né? A gente tem a nossa legislação, nosso arcabouço legal ambiental no Brasil é amplo. Mas o que é que falta? Falta a população também mergulhar nesse meio, né? Por quê? Nossa Constituição Federal, no artigo 225, diz que cabe ao poder público e à sociedade o dever de preservar o meio ambiente. A gente aponta muito para o poder público, mas esquece da nossa... Sim. E aí eu pergunto, por exemplo, quem está nos ouvindo, né? Quem daqui em casa faz a separação do seu lixo? Pelo menos o seco e molhado, né? Quem daqui faz? Pequenas ações fazem uma diferença significativa. Porque além de você dispor o lixo de forma adequada, você vai alimentar um outro meio, um meio socioeconômico, com a atividade das cooperativas, né? Lucrando, inclusive, reduzindo o impacto ambiental e gerando emprego e renda para eles. Então, essa é outra ação fundamental. Perfeito. É interessante isso, né? Porque o senhor ter destacado a população, que às vezes a gente percebe que as pessoas jogam a latinha pela janela do carro, mas reclama que de repente o nosso riacho transbordou, coisa parecida. E aí, talvez essas milhares de pequenas latinhas que são jogadas, né? Que cada um vai jogando, acaba proporcionando, né? Esse mal maior. Mas aí eu fico pensando o seguinte, que deve ter algum tipo de tecnologia ou de recurso que a humanidade já tenha desenvolvido aí para ajudar a própria natureza a se recompor, né? Que foi o assunto inicial do nosso podcast. Então, eu queria que o senhor comentasse, professor, quais as tecnologias que a humanidade já tem para poder recuperar um corpo hídrico? Nós temos tecnologia para praticamente tudo. A engenharia ela avançou muito. Então, por exemplo, abastecimento de água. Nós temos tecnologia para levar água, para tratar a água. Até mesmo, a gente às vezes não imagina, mas a água que a gente consome gerou resíduo. Porque gera o lodo do tratamento da água. O que fazer com esse lodo? O que foi filtrado, né? O que foi decantado, fica lá. Sei lá. Exatamente. Então, temos um resíduo do nossa água que nós consumimos. Né? Aí nós temos esgoto sanitário. Nós temos que pensar como fazer a coleta primeiro, o transporte, o esgotamento sanitário, o tratamento. Nós temos várias tecnologias de tratamento. Tratamento físico-químico, biológico, inclusive aproveitando esses resíduos para gerar energia. Que a gente pode tratar resíduos gerando biogás e converter energia térmica em energia elétrica. Então, ao mesmo tempo que a gente já ajuda a natureza, a gente também se ajuda na produção de energia. Exatamente. O resíduo sólido, a gente pode aproveitar a matéria orgânica para fazer compostagem. Por que não fazer as composteiras caseiras? Né? A gente pode produzir biogás também a partir do resíduo sólido, da fração orgânica, reciclar. Mas a gente tem que trabalhar com a separação na origem, né? A coleta seletiva tem que ser muito bem implantada na origem da geração. Não adianta a gente levar para o aterro sanitário e fazer a separação lá. Tá? Drenagem é outro aspecto importantíssimo. Por que não pensar em técnicas de baixo impacto, como, por exemplo, construir biorretenções, que são sistemas que conseguem captar água do escoamento superficial das vias, estacionamentos, né? Que a gente tem, por exemplo, vazamento de óleo, combustível dos carros. Isso vai para a drenagem, que vai indo para o nosso mar. Né? Então, por que não usar técnicas para reter aquilo e tratar? Tipo, filtrar mesmo, né? No popular. Exatamente. Filtrar antes de jogar no rio. Exatamente. É que essa água pluvial parece um pouco inofensiva, né? À primeira vista, mas não é. Natural, né, Edivaldo? Tipo, caiu da chuva, escorreu na rua ali, na via e foi pra rede coletora. Isso se a gente estiver pensando numa rede coletora que só tem água pluvial, né? Que a gente sabe que a coisa não funciona muito bem assim. Aqui existem as ligações clandestinas de esgoto na própria rede de água pluvial. Mas a própria água pluvial tem isso que o professor está trazendo, que não é tão inofensiva. A gente precisa de um tratamento para poder dispor ela, né, no recurso. Isso. É importante destacar que o Brasil ele usa o sistema separador absoluto. O que significa isso? Vamos lá. Não, vamos com calma. Separador absoluto. Exatamente. O que é o separador absoluto? Então, nós temos uma rede exclusiva para esgotamento sanitário e uma rede para drenagem. A gente não usa o sistema combinado. Tá? Por quê? Porque essa rede de esgotamento sanitário, ela leva para uma estação de tratamento de esgoto, para tratar esse esgoto e lançar no corpo hídrico em condições suficientes para que ele faça a depuração. Perfeito. Então, se você tem a junção da rede de drenagem no esgotamento sanitário, você vai ter flutuações de vazão enormes para a estação de tratamento.
Então você vai ter problemas na hora de operar a sua estação de tratamento, porque a gente não sabe quando vai chover e quanto vai chover. A gente até prevê, né? Mas a gente não sabe a quantidade. E muito menos você fazer o contrário, ligar o esgoto na drenagem, porque a nossa drenagem vai para onde? Para os nossos corpos hídricos. Então você vai levar mais matéria orgânica para os nossos corpos hídricos. Rapaz, esse assunto é um assunto interessante. Diz aí, Divaldo. Maurício, eu queria aproveitar o professor aqui e tocar num ponto, professor, sobre essa indisponibilidade das nossas águas superficiais com qualidade. Isso tem feito com que a gente cada vez mais vá procurar pelas águas subterrâneas ou vá ter tratamentos mais caros para aquela água. Porque a água do rio, da fonte ali que está superficial, que está disponível para a gente, deveria estar barata, ela não está. Porque aí, como ela está com má qualidade, a gente precisa tratar ou ir para as águas subterrâneas. Isso é outro fato muito importante que vai deixando a água mais cara, né? Mais cara. E tem um aspecto também importante sobre as águas subterrâneas, que realmente Maceió tem como uma grande fonte de abastecimento as águas subterrâneas, né? A gente teve um grande projeto de pesquisa na UFAL, o projeto ASUB, que monitorou vários poços de água subterrânea usados para o abastecimento da nossa cidade. E o que a gente percebeu? Uma grande quantidade de nitrogênio presente, além do limite permitido pela portaria de potabilidade de água. Isso significa o quê? Quando você tem a forma presente lá do nitrogênio, é uma poluição antiga. Ou seja, você tem um lançamento de esgoto no solo, né, muito oriundo de sistemas fossa séptica, né, sumidouro, que lança no solo, ou ausência de rede de coleta de abastecimento, de coleta de esgoto sanitário, melhor falando, né? E isso faz com que chegue na água subterrânea matéria orgânica que vai trazer prejuízos para a qualidade da água subterrânea. Então, outro aspecto importante que tem que levar em consideração. Perfeito, maravilha. E aí, Maurício? É um assunto que a gente podia passar assim, várias horas conversando sobre isso, mas olha só, precisa dar um break aqui. Então, você que está aqui, vou dar aquele recado que eu sempre dou. Você que está acompanhando aqui a gente pelas nossas redes sociais, nesse podcast, aí no YouTube, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, já faça os seus comentários aí sobre poluição hídrica, ativa o sininho que deve estar por aqui, clica aí no sininho para o YouTube sempre te avisar das nossas atualizações. E a gente vai dar um break, daqui a pouco a gente tá de volta, viu? Voltamos com o Ambicat, o podcast da Ambimet. De novo? Vamos cortar isso. A gente falou tantas vezes que eu falei errado de novo. Essa vai para o melhores momentos. De novo, Melhores momentos. Vai. Então voltamos com a Ambicast, o podcast da Ambimet. E você? Deu aquele pause no vídeo, já se inscreveu, já curtiu, fez aquele comentário, então volta aqui. A gente tá aqui falando sobre poluição hídrica com ele, que é fera. A gente já fez aqui o currículo. Professor Eduardo Lucena, nosso convidado de hoje, para continuar esse bate-papo. E aí, Divando, o que a gente tem mais aqui para sugar, né, conhecimento aqui do professor? Show de bola. Professor, agora eu queria que a gente entrasse num tema nosso, muito particular, mas que eu acredito que é um case e as soluções que a gente pode trazer aqui vai servir para outros cases também no país, porque as coisas se reproduzem. Os nossos centros urbanos, eles são muito parecidos em muitas coisas. E aqui em Maceió, a gente tem o nosso caso mais emblemático aqui na nossa capital, que é do Riacho Salgadinho, né, da bacia do Reginaldo. Eu queria que o senhor traçasse para a gente como é que o Riacho Salgadinho chegou nessa situação hoje de esgoto a céu aberto aqui em Maceió. Bom, essa é uma excelente pergunta e realmente é um questionamento sempre feito, né, pela nossa população. Não existe nenhuma ação. O que é que pode fazer para a gente ter o Salgadinho de novo, né? Seja possível ser utilizado, enfim, trazer um aspecto visual melhor, ambiental, né, inclusive. Só para falar um pouquinho sobre o Salgadinho, ou melhor, a bacia do Reginaldo, a bacia hidrográfica do Riacho Reginaldo, a importância que ela tem para a nossa cidade de Maceió é que essa bacia hidrográfica ela tem uma área de aproximadamente 27 quilômetros quadrados. Isso representa mais ou menos 42% da mancha urbana
da nossa cidade. Então quer dizer que não é só aquela parte lá da praia, lá não, que desembocando na praia. Isso vem... Exatamente. Ela vem lá de cima, né? Para quem conhece Maceió, ela vem lá da Santa Lúcia, Antares, vai descendo, né? Por Jardim Petrópolis, Ouro Preto, Gruta, até chegar aqui na nossa foz, no Jaraguá, né? Na nossa praia da Avenida. Que é a parte que a gente vê o problema maior, né? Exatamente. Só para vocês terem ideia, dos 50 bairros de Maceió, acho que nós temos mais ou menos 50 bairros, 18 bairros estão dentro dessa bacia, contribuindo, né? Essa bacia. Então ela tem uma grande importância para a nossa cidade. Temos vários afluentes e nascentes dessa bacia, como por exemplo o Riacho Seco, o Pitanga, o Pau d'Arco, o Sapo e o Gulandim. São os principais afluentes que contribuem, né, na drenagem dessa bacia hidrográfica, tá, do Reginaldo. Bom, ao longo como a gente já falou mais no início, né, a ocupação aqui na nossa cidade também se deu nas margens desses rios. Foi sendo, não digo nem urbanizada, porque o termo urbanizado significa que a gente tenha as condições ideais de infraestrutura para a cidade crescer. Coleta de esgoto, abastecimento de água. A nossa cidade cresceu de uma forma desordenada. E, claro, nas margens dos rios. Né? Então, nós não temos hoje em dia, por exemplo, mais nessa parte urbana, as margens preservadas desses rios. Como já diz o nosso Código Florestal, né? Que a gente tem que ter aí pelo menos 30 metros de margem, direita e esquerda, preservação com vegetação, para manter uma qualidade adequada dos nossos rios. Mínima, né? Mínima. E aí a gente observa que, ao andar nessa nossa bacia hidrográfica, que muitas vezes o canal é coberto, né? Então a maior parte está realmente concretado, o canal, a gente não vê a parte coberta. Mas e na parte exposta, a gente costuma ver muito lançamento de resíduos, de lixo, de esgoto sanitário. A população construiu as casas, teve muitas invasões, né, nas margens, e a tubulação do esgoto corre exatamente para lá, para esses riachos. Então, esse crescimento desordenado da cidade fez com que essa bacia, esse corpo hídrico, né, fosse amplamente impactado negativamente. É bem emblemático, né, professor? A gente, além de observar o esgoto, quem é de Maceió sabe disso, e quem é de outras capitais vai pensando aí no teu case, porque toda capital, assim, tem esse problema, né, desse esgoto a céu aberto. A gente observa, além do esgoto, o próprio resíduo sólido mesmo, lançamento de lixo no canal, né? Então, as comunidades, enfim, ribeirinhas ali vão lançando, e às vezes não tem uma coleta adequada, não se preocupam em dispor aquele resíduo onde deveria dispor, e lança no canal, e aquilo acaba virando um problema muito sério. A gente estava conversando, né, professor, que teve essa parte concretada, foi aberta por um entupimento, e tinha muito resíduo sólido ali dentro, né? Como é que foi isso aí? Tinha muita coisa ali dentro que não era só esgoto, né? Exatamente. Então, eu lembro muito bem que saiu na mídia a prefeitura fazendo uma limpeza do canal, né? E quando eles abriram algumas tampas, a parte que eram cobertas, praticamente não se via água. A gente via garrafas PETs, né, flutuando. Então, assim, de fundamental importância é o engajamento da sociedade, da população. A educação ambiental ela é fundamental. Eu digo o seguinte, não basta a gente ser apenas consciente. Porque o que é a conscientização? É saber o seguinte, olha, eu sei que se eu jogar minha garrafa PET na rua, vai trazer impacto ambiental. Em algum lugar... Mas eu continuo jogando. Eu tenho que ser sensível, ou seja, mais do que consciente. Eu sei que se eu jogar prejudica, e eu não jogo. Então a gente tem que trabalhar essa questão da sensibilização da sociedade. Parece muito uma série de desculpas, né, professor? Acho que até abrindo um parênteses, né, das questões mais técnicas, indo para as questões mais culturais, mas tipo assim, então não tem lixeira, eu vou jogar aqui mesmo. Então eu deixei meu lixo na calçada e aí choveu. Não é culpa minha ter chovido, mas poderia ter acondicionado melhor, poderia não ter jogado o lixo, né? Então assim, essa questão cultural realmente é muito forte, né? E o que fazer para reverter isso, né? Com certeza. E eu acho assim que outrora, né, professor, a gente está olhando assim, na década de 80,
nós tínhamos a população pescando na bacia do Reginaldo, né? Ou seja, era um ambiente de lazer das famílias. A gente tem fotos ali da década de 80 que não está tão longe da gente. Mas outrora, e isso, como o próprio professor trouxe muito bem no início do podcast, o próprio recurso hídrico ele vai absorvendo aquela carga de matéria orgânica ali, mas chega um momento que não dá mais. Eu acho que o que a gente tem que entender hoje é que esse momento chegou há muito tempo já pra gente aqui e a gente precisa se conscientizar disso. Mas aí, professor, a gente queria entender, esse é o problema, né? A gente entendeu, né? O que é possível fazer para reverter essa situação? E eu acho também que quando a gente começa a fazer essas perguntas, começa a vir algumas soluções bem práticas, né? Algumas balas de prata, né? Tem uma turma que chega e diz, não, faz isso, faz aquilo, que resolve em pouco tempo resolve. Essa história de jardins filtrantes serve mesmo para a situação nossa aqui? O que deveríamos fazer aí substancialmente para resolver o problema? Essa é uma questão muito importante, porque às vezes a gente vê algumas soluções mirabolantes, né? Você comprar um pó com, sei lá, micro-organismos, bactérias liofilizadas, joga lá e vai degradar, né? Aí eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, né? Então, quem nunca passou pelo Riacho Salgadinho num dia de sol e sentiu aquele odor de ovo podre, né? Então, por que isso acontece? Porque aquele odor de ovo podre significa que o riacho praticamente não tem mais oxigênio. Quando você não tem mais oxigênio, você tem uma região chamada anaeróbia, ausência de oxigênio. Então, crescem micro-organismos que vão degradar a matéria orgânica e produzir gases, como, por exemplo, o gás sulfídrico, que é esse gás que dá esse odor de ovo podre. Né? Então, veja, já é um indicativo de que ali não tem mais oxigênio dissolvido presente, porque já está anaeróbio. Fora a carga de sedimentos que chega, né? De areia, enfim, de lodo, que chega lá no riacho. A tecnologia que foi falada, né, de jardins filtrantes, ela é uma tecnologia que é muito importante nos processos de tratamento. Tá? Mas não adianta você utilizar essa tecnologia lá no momento sem você trabalhar os eixos integrados do saneamento básico. O que adianta você colocar... O que é o jardim filtrante? O jardim filtrante é quando você coloca plantas para poder a planta absorver a matéria orgânica, os nutrientes e o esgoto sanitário, por exemplo, né? Mas o que adianta se você continua lançando mais matéria orgânica? Essas plantas vão crescer de uma forma desordenada e você não vai conseguir controlar. E outra, além disso, os resíduos sólidos que chegam lá. Então não adianta você colocar uma tecnologia dessa sem trabalhar o que está acontecendo ao redor. Como coleta de esgoto, resíduo sólido, enfim. Só uma curiosidade, e os jardins filtrantes, eles são colocados na margem, com barreira, no riacho, no leito do rio? Como é que é feito isso, assim? Os jardins filtrantes, eles têm várias formas de você utilizar, né? Também conhecido até como wetlands, né? Áreas alagadas. Você coloca no leito mesmo. A água passa por lá e as plantas vão absorvendo, né? Ele é muito utilizado na zona rural, como, por exemplo, os círculos de bananeira, quando você faz a separação. O ideal é você reduzir a carga orgânica. Então, por exemplo, o nosso esgoto sanitário, a gente divide em águas cinzas, água de pia, né? E as águas escuras, que é as águas oriundas do banheiro, né? Vaso sanitário, etc. Então, ele é muito eficiente quando você usa as águas cinzas para tratar. E você consegue até utilizar uma cultura, né? Por exemplo, você usa bananeiras para captar essa matéria orgânica, crescer, né? E você consome a fruta sem nenhum problema, né? Porque não vai nenhuma contaminação para a fruta, né? Porque a irrigação acontece na própria raiz. Então, ela é uma tecnologia muito eficiente, mas quando se tem essas características que eu citei, separação, uma carga orgânica mais baixa. Então, na sua visão, a resolução do problema passa impreterivelmente pelo eixo do saneamento, pelos 4 eixos do saneamento básico. Isso. O primeiro passo é o que Maceió fez até, né, alguns anos atrás, que é o Plano de Saneamento Básico, que é um documento técnico participativo, que inclusive hoje nós temos uma lei municipal, que é a Política Municipal de Saneamento Básico de Maceió, que traz as metas ouvindo a sociedade. Então, é um documento técnico participativo que diz assim, as metas daqui a 20 anos, né, imediatas de médio e longo prazo, de como vai universalizar o saneamento básico. Ou seja, como é que você vai conseguir fazer com que todos tenham acesso a um adequado serviço de saneamento básico. Então, o primeiro passo é esse, planejar e ver as ações que serão realizadas para poder você evitar que chegue essa carga orgânica lá no riacho, né? E não é um trabalho simples, não é um trabalho
de médio prazo, é um trabalho de longo prazo. Porque você imagina nas grotas, como fazer a coleta de esgoto nas grotas, como melhorar, por exemplo, a coleta de resíduo sólido, né? Que tem várias ideias. Transformar fazer um projeto de garis comunitários, já que o carro, às vezes, da coleta não consegue chegar lá na grota, por que não fazer um trabalho ali da sociedade, né, organizada, para que tenha os garis comunitários, ter um trabalho mais de proximidade, de educação ambiental, né? Até mesmo em outros bairros que a gente vê a ligação clandestina de esgoto sanitário nas redes de drenagem, né? Então, são muitos aspectos que precisam ser trabalhados para que a gente consiga aí reverter essa situação atual. Perfeito. E é uma mudança de olhar, parece uma coisa trivial, mas assim, em poluição das águas e do ar, a gente até falou isso em podcasts anteriores, você ter o olhar na fonte de emissão. Não adianta você depois querer tomar uma ação corretiva, às vezes você precisa tomar, como por exemplo em áreas contaminadas, é preciso tomar uma ação corretiva ali para que a coisa resolva, mas é fundamental que você olhe para a fonte de emissão, porque uma vez que aquilo está disposto no recurso hídrico, não tem muito mais o que fazer. Sim. Não existe uma bala de prata, uma solução fácil para a coisa acontecer, né? E um ponto importante, professor, que o senhor tocou, é sobre essas metas de longo prazo, né? Porque a gente entende que essa troca de governantes de 4 em 4 anos prejudica, né, o andamento do processo. Existe um instrumento hoje que já traz essa obrigatoriedade para os governantes que pegam aí a coisa andando, eles deem continuidade obrigatoriamente? Sim, o plano de saneamento. Qual que é a ideia da lei federal? É que você tenha um documento, um estudo técnico e participativo. A sociedade participa de toda a decisão para validar, né, esse instrumento. E o que é importante é que quando você faz o plano de saneamento, você cria uma lei exatamente para ter a continuidade. E esse plano tem que ser revisto a cada 4 anos, porque as metas mudaram, outras prioridades podem ter surgido. Então, você tem esse acompanhamento. Agora, o que é importante, né? É que o município, ele, na hora de votar a sua lei orçamentária, ele também destine recursos para o saneamento. Né? A própria lei federal diz, o município que não tiver o seu plano de saneamento não vai conseguir recursos do governo federal para investir. Né? Então, aí vai ficar somente com o seu recurso próprio, que é muito limitado. Né? Então, é preciso de políticas públicas, nós temos muitas, porque faltam, às vezes, ações, né? E também a participação da sociedade. Perfeito. Interessante falar da participação da sociedade, que também não é só aquelas que estão naqueles 18, né, bairros que o senhor comentou. Mesmo um bairro distante, de repente, do corpo hídrico, também tem que se preocupar com o meio ambiente, porque, de alguma forma, eu imagino que isso também vai acarretar algum tipo de problema. Isso me puxa uma pergunta que a gente tem aqui na nossa lista, que eu acho que até é um momento interessante de fazer, por 2 aspectos, né? Então, assim, será que a população ainda não entendeu, né, os impactos e os efeitos da poluição desses nossos corpos hídricos para o meio ambiente, né? Assim, será que a gente ainda, né, o senhor comentou aí que talvez até já exista a consciência, mas talvez falta colocar a mão na massa, mas será que a população ainda já realmente sabe quais os efeitos, professor? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, quais os efeitos, para assim, clarificar mesmo para a gente, para dizer, eita, é hora da gente tomar vergonha na cara e parar de sujar o nosso meio ambiente. Isso é importante, que eu lembro muito bem, né? Eu lembro muito bem quando, pensando nas gerações passadas, né? Eu lembro muito bem que eu ia na casa dos meus avós, né? Infelizmente hoje só tem uma avó viva, né? Mas eu lembro de um avô que era mestre de obra e a gente conversava muito das experiências dele. E eles usavam uma frase que era muito da época deles, né? Isso não serve, joga no mato. É uma frase muito utilizada. Então, assim, joga no mato. Já tinha cultura antes de o que não prestasse, jogasse no mato. Então, essa cultura ainda está presente na nossa sociedade. Né? Então, por exemplo, a gente cansa de ver nas margens dos riachos entulhos de construção e demolição sendo jogados lá. Resíduo sólido. Então, você passa no canal, a população às vezes junta os sacos de lixo na margem do riacho, que é tirar da sua porta e coloca lá. E aí o que acontece? Vem a chuva, vem o vento, vem animais e joga para dentro, ou até mesmo jogam dentro do próprio riacho. Né? Então, esses são aspectos importantes. A questão da educação ambiental, é importante a gente frisar que em 99
foi criada uma lei, a Lei 9795, que é a lei que trata da Política Nacional da Educação Ambiental, que fala que as escolas são obrigadas a trabalhar esse tema, né? Não só as escolas, eu falo também que as universidades têm por obrigação, independente do curso, trabalhar aspectos relacionados à educação ambiental. Que pelo menos dê continuidade, né, Exatamente. professor? Trabalhar a base e para a gente reverter essa situação atual. E quais são os principais efeitos, né, da poluição das águas, assim mesmo, para a gente deixar bem claro, assim, uma listinha mesmo para assim, conscientizar mais ainda a gente. Os efeitos da poluição das águas. A gente pode pensar, por exemplo, no meio físico, né? Que é o ar, água e solo. Então, a poluição da água vai causar diversos problemas, por exemplo, abastecimento de água. Você vai encarecer o tratamento da água, porque, por exemplo, temos os fármacos. Hoje nós consumimos muitos fármacos em casa que vai nos nossos dejetos para as águas, né? Então, vai encarecer a tecnologia de tratamento da água para abastecimento, vai causar desequilíbrio na fauna e flora aquática e vai trazer também doenças de vinculação hídrica, né? Para a nossa população, que às vezes tem contato com aquela água. A gente fez um trabalho na universidade, uma dissertação da Camila, onde ela monitorou o Riacho do Sapo, que é um dos afluentes do Salgadinho, do Riacho do Reginaldo. E a gente fez uma análise da influência da chuva com relação à leptospirose. Então a gente coletou amostras e fez a extração de DNA e verificamos que ao longo da chuva aumentou a presença do gene leptospira. Então veja, né? Que é uma doença muito séria. Então a gente viu que realmente a chuva ela carrega a poluição difusa, né? Carrega muitos contaminantes. A gente viu a presença também grande e significativa do gene leptospira. Então são esses impactos, né? Além dos danos econômicos também, transbordamento, perdas, enfim, né? Tá tudo conectado, né, professor? Assim, você, enfim, acaba com a vida daquele recurso hídrico. Se você não quiser fazer um processo de empatia aí com o que acontece com os animais, mas você pensar em você, no mínimo aquilo ali vai trazer um impacto para você no seu bolso, de repente, vai ter menos disposição de água e de vida para que você consuma, né, aquilo ali. A gente está em época de pandemia, né? Estamos imersos em uma grande pandemia e muitas das epidemias, sobretudo a cólera, né, que aconteceu, enfim, em Londres, na Europa, o boom foi lá, vem por meio desse mau uso e da contaminação desses recursos, sobretudo o recurso hídrico. E às vezes a gente pensa o seguinte, quando algum familiar nosso, ou a gente vê os números, né, as estatísticas de pessoas morrendo por infecções, enfim, ou por câncer, por todas as doenças, a gente não imagina de onde aquilo veio. E a gente tem, por exemplo, poluição atmosférica, que não é o caso, mas só trazendo 6 milhões de pessoas por ano morrem devido a complicações em função da poluição atmosférica. 10% das mortes do planeta. A água também tem aí a sua representação nesse número todo. Então, é muito importante que a gente entenda que às vezes a coisa acontece, a gente não sabe de onde veio, mas veio de um corpo hídrico poluído, veio de um ar poluído, veio de um ambiente em desequilíbrio, né, que, como a gente já falou aqui, já passou da hora da gente entender isso e que tem toda a conexão com saúde pública, né? Que os números vêm daí. E pegando um gancho, Divando, a poluição atmosférica também impacta na qualidade da água dos nossos riachos. Por quê? A chuva, né, pode promover, por exemplo, a chuva ácida. Né? A chuva ácida acidifica os lagos, diminui o pH. Então as espécies que lá vivem vão sofrer impactos também. Perfeito. Então também está conectado. A poluição difusa faz parte da poluição difusa. A gente tem falado bastante sobre a atuação humana, na verdade, então, né? Assim, se a gente fosse resumir bem, a gente falou aí da questão do saneamento básico, da gente não cuidar do nosso lixo, etc. Mas nós também temos um público que deve estar assistindo a gente aqui, nos nossos podcasts e no nosso conteúdo aqui da Ambimet, que são as indústrias também, né? Então tem a gente também tem uma outra seara também, e que a gente pode abrir esse espaço, porque assim, as indústrias também são
potenciais poluidoras, né? Mas a gente percebe que tem muitas empresas que se preocupam, né, com a destinação dos seus resíduos e fazem ótimos trabalhos em relação aos seus monitoramentos, etc. E eu queria que o senhor comentasse, professor, em relação a esse grande grupo de empresas, principalmente indústrias, né? Quais são as principais ferramentas de engenharia que essas indústrias têm para tratar, né, esse lançamento aí nos seus efluentes? Perfeito. Então, é importante também a gente trazer as atividades comerciais, né, para esse âmbito. Eu queria falar um pouco, antes das tecnologias, falar no âmbito legal, né? Então, primeiro, para você ter alguma atividade funcionando, você tem que passar por um processo chamado licenciamento ambiental. Perfeito. E nesse licenciamento ambiental vai ter lá as condicionantes para que aquela indústria ela possa operar o seu empreendimento, né? E dentre as condicionantes tem o monitoramento dos resíduos, a gestão dos seus resíduos. Então, no âmbito legal, para uma indústria, por exemplo, usar água, ela tem que solicitar uma outorga de captação de água, que é prevista pela Lei 9433 de 97, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Perfeito. E no âmbito do esgotamento do afluente, né, do esgoto que é gerado pela indústria, para poder lançar esse esgoto tratado, ela precisa de uma outorga de lançamento de efluentes. Tá? Então, aí vai ser, por exemplo, se o rio for estadual, ela vai solicitar ao órgão do meio ambiente do estado a outorga. Se o rio for federal, cruzar mais de um estado, a Agência Nacional de Águas. Então, antes de abrir a empresa, antes de abrir a indústria, se instalar, também precisa dessa questão específica do corpo hídrico. Então, agora eu lembrei, professor, a gente falou isso em outro podcast anterior. Então, vamos fazer o seguinte, aqui em cima vai ficar um cardzinho aqui e a gente vai colocar aqui na descrição para você clicar lá e daqui a pouco você assiste esse outro podcast que a gente falou sobre toda essa questão do licenciamento ambiental e vai ter mais assuntos sobre isso, né? Mas vamos voltar aqui para falar da poluição hídrica. Então, quer dizer que antes mesmo da empresa se instalar, no seu licenciamento ambiental, uma das condicionantes pode ser, né, essa questão do tratamento ali ligado ao rio, ao efluente. É isso, então? Isso mesmo. E aí vem a solução de engenharia técnica, né? Que são as estações de tratamento. Então, primeiro, você tem que saber qual é o tipo de efluente gerado na indústria, o que é que ela vai gerar. Porque, a depender do tipo de efluente gerado, você tem que ter uma tecnologia de tratamento específica. Perfeito. Então, por exemplo, nós temos os poluentes emergentes, que são os fármacos, etc., né? Não pode ser que lance algum desses poluentes em que uma determinada tecnologia não consiga remover. Tá? Então, você tem que conhecer qual é o tipo de esgoto, vamos dizer assim, que a indústria gera, para você dimensionar. Existe um sequenciamento que já é bem conhecido, né? Tratamento preliminar, primário, secundário e pode ir para o terciário quando você pensa em reuso. Muitas indústrias fazem até o reuso do efluente tratado. Então, eles podem usar na irrigação, por exemplo. Como a gente comentou, usar o nosso lixo, É uma ótima solução porque você diminui a captação, né? O volume de captação de água. Você reusa a água que você está poluindo ali, tratando para voltar para o processo. Exatamente. Então, existe, por exemplo, a iniciativa privada, indústrias que vendem água de reuso. Então, instalam uma estação de tratamento e o usuário paga pela água de reuso, que ele reusa, né? Então, existe muito isso no âmbito privado. No local, é bom frisar o seguinte: nós temos um Código Municipal do Meio Ambiente aqui em Maceió, por exemplo, né? Que diz que você não pode lançar o esgoto nem mesmo tratado na rede de drenagem. É proibido. Então, você tem que dar um destino adequado para os lugares que não tem esgotamento sanitário. Então, nós temos a parte alta da cidade, que agora vai ser contemplada com essa nova construção aí de estações de tratamento, né? Que não tem rede. Então, o empreendedor, o condomínio, por exemplo, o prédio, tem por obrigação tratar esse esgoto e lançar, né? As indústrias, ela tem por obrigação fazer a mesma coisa. Perfeito. Tratar e dispor de uma forma adequada. E aí, claro, para você dispor, você tem que ter outorga. E no procedimento de outorga, você tem que monitorar o rio e o seu esgoto gerado, para verificar se o rio possui a capacidade de autodepurar esse esgoto. Perfeito. Então, tem que ter, ele vai emitir relatórios com frequência para o órgão ambiental fazer acompanhamento. E a sociedade também tem um papel fundamental para fazer esse monitoramento. Existe um período para fazer esse monitoramento? Qual é a frequência? Como é que acontece esse monitoramento? Porque, assim, é importante manter rédea curta nisso, né? Então, como é esse monitoramento?
Isso depende muito da legislação local, tá? Mas, por exemplo, no licenciamento ambiental, nós temos, os empreendedores têm por obrigação emitir um relatório chamado RADA, Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental, que geralmente é anual, E aí lá dentro tem as condicionantes. Às vezes, dependendo da complexidade, o órgão ambiental pode exigir que seja feito semestral a apresentação de um relatório do monitoramento da estação de tratamento, por exemplo. Né? O próprio sistema de outorgas, eu acredito que até teve um avanço, né? Porque eles estão exigindo também relatórios de monitoramento do rio. Porque a gente tem, às vezes, situações de que o rio está pior antes do lançamento do que depois do momento. Perfeito. Por conta dessas ações que nós temos de ocupação desordenada, né? E aí você lança um efluente já tratado, ou seja, você vai diluir o poluente que já existe lá no rio. E a gente tem falado muito desse lançamento doméstico, né, nos grandes centros urbanos, esse canal de esgoto a céu aberto, mas existem lugares que a indústria tem um papel importante nisso aí também. Eu acho que em Recife, no Capibaribe, ali na bacia, você tem muitas indústrias instaladas nas margens da bacia, então do rio principal. Então, é muito importante também que, além da gestão do lançamento do esgoto, dos eixos de saneamento, a gente também tenha a gestão do lançamento dos efluentes industriais. Perfeito. É bom falar sobre esse assunto, né? É um assunto que a gente sabe da importância, né? Como a gente evidenciou aqui, falta um pouquinho mais de mão na massa, né? Mas aí, aqui, se deixar, a gente faz uns 20 podcasts. Passa o dia. Passa o dia bom. falando. E aí, assim, recadinho para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo. Tem outros podcasts aqui. Vá lá na nossa lista, vê os outros itens específicos de outros assuntos que a gente está tratando aqui. Então, dá uma procurada que a gente está falando bastante sobre os monitoramentos ambientais, sobre a importância da gente ter esse cuidado do meio ambiente. E aí, claro, professor, a gente sabe que você aí também tem uma atuação muito importante nessa produção de conteúdo. Então, fica à vontade aí para falar como é que a gente encontra, né, o professor Eduardo Lucena falando tão bem sobre todas essas questões da engenharia, essas questões aí dos corpos hídricos e etc. Tá, primeiro eu agradeço pela oportunidade de divulgar um pouco o trabalho, né? A gente está... claro, a maneira mais amadora, né? A produção é própria, eu mesmo que faço tudo. Tá muito bom, viu? Muito obrigado. Até o Edivando participou, agradeço, né, de um dos podcasts. Eu criei um podcast durante essa pandemia, até por demanda dos meus próprios alunos de tempo para ouvir, enfim. Um podcast chamado Mais Eco, um maisinho, sinalzinho de mais, podcast Mais Eco. E aí nós tratamos sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e também nessa nova leva aí do ensino que veio, né, por conta da pandemia, eu criei um canal também no YouTube, é o Eduardo Amorim UFAL, youtube.com/Eduardo Amorim UFAL, e lá eu disponibilizo minhas aulas, vários vídeos, dicas, também tudo relacionado aos aspectos ambientais e saneamento. Rede social, mexe com rede social, Instagram, Facebook. Sim. Rede social. Pode ficar à vontade aqui, professor, de fazer as suas divulgações, que eu tenho certeza que está todo mundo já... Calma, espera terminar o vídeo aqui, viu, minha gente? Mas assim que terminar o vídeo, todo mundo já vai atrás para seguir o senhor, para assim, beber dessa fonte aí de conhecimento. Pode ficar à vontade, deixar os seus links, deixar aí suas redes sociais e tá tudo certo. Então, o Instagram é lucena.eduardo. Se o senhor quiser, pode até falar ali. Tá bom. Assim, então, vocês podem nos seguir, né? lucena.eduardo. Também vocês podem acessar o nosso site lá da universidade, do nosso programa de pós-graduação em recursos hídricos e saneamento, o qual sou professor, né, do Centro de Tecnologia da UFAL. Então é isso. Professor, obrigado mesmo, viu? Um fantástico papo, muito bom. Eu não tenho dúvidas que contribuiu demais aí para os interessados no tema e para a gente avançar. Eu espero que seja o primeiro de muitos, que a gente ainda tem muita coisa para conversar aqui. Que o senhor retorne aqui com essa sua disponibilidade e atenção de sempre, viu? Obrigado e até a próxima. Professor, muito obrigado por toda essa contribuição e mais uma vez o recadinho aos nossos teleouvintes, né? Assim, curta, compartilhe aqui os nossos podcasts da Ambimet. Mande as suas dúvidas. Perfeito. E a gente tem aqui, Edivando, nosso e-mail faz como? suporte@ambimete.com.br. Deixe seus comentários, deixe o seu like, ative o sininho e tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Grande abraço.